Versículo 15, 2 Samuel 21. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso da cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruía, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Feche teus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo tão poderoso, esse último domingo de abril, Senhor, e nós temos a certeza e a convicção que o Senhor está fazendo mais do que esperamos, que os nossos olhos ainda não viram aquilo que está saindo à luz, aquilo que o Senhor está fazendo. E nessa noite nós não queremos simplesmente receber uma palavra, mas nós queremos ser a Tua verdade, a Tua palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e hoje Ele vive no nosso meio. E nós queremos, Senhor, hoje uma transformação, nós queremos romper ciclos, nós queremos, Senhor, transicionar para uma próxima fase e viver tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo que se chama hoje. Então abençoe cada família, cada um que está aqui, que o Senhor alcance os entes queridos deles e que eles possam prosperar em toda boa obra. É isso que eu oro, no nome santo de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Hoje eu queria falar a respeito de romper ciclos. Por vezes nós estamos em momentos, nós estamos em estações e que parece não acabar. Nós estamos vivendo talvez calúnia, pressão, difamação, talvez estejamos enfrentando o mesmo gigante. Quantos aqui acham que estão enfrentando o mesmo gigante? É o gigante da dívida, é o gigante da escassez, é o gigante da opressão, é o gigante da depressão. E ciclos, queridos, eles fazem parte da criação. Quando você vai celebrar o seu aniversário, você está celebrando mais um ciclo de vida. Você está celebrando aquilo que Deus está te permitindo viver. E ciclos, então, fazem parte da nossa vida. Dias, semanas, meses, anos, estações. Primavera, outono, verão, inverno, tudo isso é um ciclo. E cada ciclo, ele tem consigo oportunidades. Para quem é pescador, diz que você pesca melhor quando está na lua cheia. É verdade? Quem é pescador aqui? Ninguém. Misericórdia. É na lua cheia? Lua cheia dizem que você pesca melhor. Por quê? Porque cada ciclo tem consigo uma oportunidade. E é sadio da nossa parte observarmos qual é a oportunidade que Deus está nos dando nesse ciclo que estamos vivendo. Há ciclos que são bons, há ciclos que são felizes. Há períodos com tempos e sequências de paz, de avanço, de conquista. Mas também existem algumas repetições, determinados eventos ruins que acontecem frequentemente. O texto que eu li, depois você pode fazer o seu devocional em casa, ele fala que por 4 vezes o exército de Davi, ele teve que derrotar os gigantes. Por 4 vezes esses gigantes voltaram a atormentar eles, e esses gigantes, eles tinham uma data que eles vinham, e era sempre na época da colheita, porque eles vinham roubar aquilo que o povo de Israel tinha então colhido. E assim é com a nossa vida. Às vezes nós estamos em ciclos que não se rompem. Tem pessoas que estão numa sequência em queda livre. O que é a sequência em queda livre? Ela está em quedas morais, ela está em quedas estruturais, ela está em problema de saúde, ela está com problema na família, elas estão em quedas em vícios sexuais, elas estão em quedas de adultério, nunca se rompe, elas sempre estão enfrentando a mesma coisa, entra ano, sai ano, nessa fase, pastor, nesse período, é como se fosse a colheita da soja, do milho, que tem uma época certa, sim ou não? Essa mesma época, pastor, lá em casa fica ruim, a esposa entra em depressão, eu começo a sofrer nas finanças, existem coisas acontecendo que a gente não consegue romper, mas essa noite eu quero falar para você como romper esse ciclo vicioso que não permite você acessar lugares gloriosos. Está comigo aqui?
Então, de tempos em tempos, essas pessoas elas são pegas por laços de promiscuidade, elas são pegas por aquilo que alimenta a alma, mas enfraquece o espírito. Aquilo que por vezes nós que não queremos, que como Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, o que eu faço, e o que eu deveria fazer, eu não estou fazendo. Tem pessoas que estão sempre assim, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre vivendo e jogando a culpa para todo mundo, menos tendo a responsabilidade de mudar o cenário, de mudar esse status. E essa gente vive a vida de culpa, uma vida sem poder. O que é uma vida sem poder? Eu não posso nada, eu não consigo nada, o mundo é mesmo assim, eu nasci assim, eu não me chamo Gabriela, mas a vida é assim. E elas sempre estão reclamando, porque não conseguem romper nas finanças, no casamento, nos relacionamentos, e elas vão se apequenando. A verdade é que não dá para viver uma vida digna, queridos, de mãos sujas. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles de mãos limpas e corações puros. Não tem como você viver a dignidade de Deus com a sua mão totalmente suja, corrompida. Davi, você não vai construir a casa que você quer construir para mim, porque as suas mãos estão com sangue. Você percebe que tem coisas que Deus quer nos entregar que já são nossas, mas a nossa mão suja não permite que a gente pegue em coisas santas. Não coma o pão da propiciação, porque ali é a santidade. Então nós precisamos limpar o nosso coração. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Falei sobre os 10 leprosos, mas não uma lepra física, mas uma lepra espiritual que está no nosso coração. Uma lepra chamada orgulho. Uma lepra que me deixa a parte do que Deus tem para mim. Ah, me chateou ir naquela igreja, esse pastor está falando coisas que está me confrontando. Não vou mais naquela igreja. Deus te abençoe. Não deixarei de te confrontar e de te falar verdades, porque verdades libertam. Lepras, quero me esconder, quero ficar no lugar escondido que ninguém me toque. Por quê? Porque o leproso ninguém pode ter contato com ele. Então a verdade é que a vida não dá para ser vivida assim. Não há como você viver uma vida inspiradora, uma vida confiante, se você está escondendo esqueletos no armário. E aí você fala: meu Deus, ninguém pode acessar essa área. Por quê? Porque essa área está obscura. Ninguém pode trocar nisso aqui, porque essa aqui é a minha ferida e ninguém toca. Os nossos erros, eles podem ser cometidos como ciclo que nos visitam. Por quê? Porque chega final de ano, eu tenho que fechar o balanço da empresa, então eu preciso aceitar aquele contrato ilícito, porque senão a conta não fecha, pastor. O senhor não entende disso aqui. Não, eu não entendo disso aí, eu entendo disso aqui. E quando eu quebro um princípio, o princípio me quebra. Eu entendo disso aqui. E isso aqui alimenta isso aí, o que você faz. E quando você segue isso aqui te abençoa. E é isso que eu estou falando nessa noite. Para romper ciclos, eu preciso andar uma vida verdadeira. Eu preciso ter um coração limpo. A Bíblia diz que os midianitas, eles visitaram Israel no tempo da colheita para roubá-los. Perceba, se todas as vezes que você tem a maior alegria, o seu maior sucesso, não vem o inimigo, talvez numa enfermidade, talvez venha com um filho, talvez venha aquele período que você vai ver lá o teu carro, vai fazer o pagamento de PVA, tem lá trocentas multas. É você mesmo que está cruzando o sinal. Você que anda no seu carro. Dessa forma, quando nós entendemos que esses tempos se repetem, nós precisamos solidificar o nosso caráter. Porque quando a prova chega, o inimigo vai nos visitar. E quando ele visita, se eu tiver com o meu caráter solidificado, construído sobre essa rocha eterna, ele não tem mais como me alcançar. Feche as brechas e o inimigo morrerá de fome. Feche as brechas e ele não vai te alcançar. Mas quando nós temos esqueletos no armário, nós sempre andamos com uma vida dúbia, com medo, uma vida insegura, uma vida onde nós não podemos ser verdadeiros, porque se eu for até certo ponto, o inimigo puxa o laço. E eu falo: está amarrado, pastor. Não, talvez você que está amarrado. Então nós precisamos solidificar o nosso caráter. Porque é momento de romper esse ciclo de uma vez por toda, esse ciclo de murmuração, esse ciclo de fofoca, esse ciclo que não se rompe. Eu só tenho uma coisa e sei fazê-la muito bem, pastor, é falar mal dos outros.
Entenda, querido, quando dizemos não aos nossos erros, nós nos livramos deles. Quando você diz não ao pecado, você está livre dele. Há pessoas com história de sempre estarem sendo roubadas, outras histórias de falência. Passa um ciclo, passa um tempo e tudo que se construiu acaba. Outras pessoas vivem ciclos de doenças emocionais. Ah, pastor, hoje eu estou depressivo. Aí você encontra no outro dia, não, hoje eu estou com uma nova doença aí, que deram o nome agora aí. Ela tem até um livro cheio de fobias. Está na hora de você romper isso. Está na hora disso ficar no teu passado, porque aquela cruz o que verteu foi cura, e cura completa, não foi pela metade. Jesus não salvou você para você viver metadinha. Você não é café com leite no reino. Sabe, a gente precisa lutar o bom combate. Paulo ele fala assim, eu combati o bom combate. O que é combater o bom combate? Tem combate que não é meu, queridos. Tem combate que é seu. E o combate que é meu, eu preciso combater o bom combate, guardando a fé, guardando aquilo que eu tenho de mais precioso. E quando eu faço isso, eu rompo então um cenário, eu rompo um limite, eu vou para outro ciclo. E em outro ciclo, os gigantes do passado, é isso que diz o texto de Êxodo, olhe para trás, porque esses gigantes vocês não vão ver de novo. Mas tem pessoas que estão vendo o mesmo gigante, mas na verdade não é gigante, é anão. É probleminha tão pequeno que a pessoa se afoga num copo como esse aqui. Por quê? Porque ela está fazendo uma tempestade em copo d'água. Ai, pastor, você não sabe. Sabe, nessa noite eu quero te perguntar quais coisas que se repetem na sua vida e que não deveria mais se repetir. Quais coisas? Está lutando com o mesmo gigante, gente. Nós estamos em 2024. 2020 já passou, você ainda está falando de pandemia. E esquece, filho. Está na hora de lutar outros combates. Está na hora de olhar para o futuro, como Pedro disse, gostar do que viu e correr para lá. Vence os teus gigantes. Rompe esse ciclo, queridos. Rompe esse ciclo de amargura. As pessoas só acessam o lugar que você dá liberdade. E nós precisamos romper esse ciclo de murmuração, de reclamando tudo, os outros são ruins. Eu sou o melhor, eu sou o semideus. Eu sou o semideus, eu me basto. Tem pessoas que estão assim, a síndrome do semideus. Todo mundo é ruim, ninguém presta, ela é a melhor. Sabe, então, elas estão sempre atrás de alguma coisa para falar mal. E não existe nada mais frustrante do que ir a um ponto de avanço e retroceder. É aqueles que chegaram, os 10 espias, chegaram ali na terra. Eles olharam, eles falaram, meu Deus, essa uva é gigante mesmo. Para carregar um cacho desse aqui tem que ser pessoas. O negócio aqui é bom, que top. Só que chegaram num lugar aonde Deus tinha prometido e voltaram. Por quê? Porque não conseguiram romper o ciclo da escassez no seu coração. Não conseguiram romper o ciclo da mentalidade errada dentro de si. E elas então perderam a oportunidade de experimentar o que Deus tem. Deixa eu te dar uma dica, querido. Não perca a oportunidade de experimentar o que Deus está te entregando nesse momento. Por conta das coisas passadas. Isso é uma evidência de uma luta espiritual que se repete em ciclos. Foi Sansão que é um exemplo disso. Ele vivia num ciclo de vingança. Sansão está lá em Juízes 15, depois você pode ler o texto. Existem pessoas que estão nessa sina, que elas sempre acham que tem alguém responsável pelos problemas que elas estão vivendo, e então ela carrega consigo muita vingança. Sansão era alguém que carregava dentro de si a vingança, e ele foi até a morte para se vingar. Adiantou? Tem pessoas assim, estou nem aí, perdi o carro, mas ele também perdeu o dele. Ele matou muitos filisteus, mas ele também morreu. Por quê? Porque a vingança era um ciclo que ele não venceu na vida dele. É por isso que Jesus diz para Pedro, Pedro vem, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Ele falou, Pedro, pelo menos 70 vezes 7 no dia. Ele falou, misericórdia. Achei que ia encontrar um cantinho de refrigério aí no teu coração, Jesus. E Jesus fala, E ele começa a ensinar e dizendo algumas coisas que eu e você não fazíamos. E ele fala, se você caminhou 1 milha, caminhe 2. Porque o normal todo mundo faz, o anormal só filhos que fazem. O que você carrega dentro de você, queridos? O que está aí dentro gritando? Saul, ele carregava falsidade, Saul carregava hipocrisia, Saul carregava consigo dissimulação. Você conhece alguém dissimulado? Não levanta a mão.
E qual era o ciclo que Davi, então agora eu vou entrar aqui no meu texto. O ciclo de Davi era o cansaço. Davi estava cansado. Em 2 Samuel, no texto que nós lemos, os filisteus fizeram guerra contra Israel. E Davi desceu ao lugar da guerra e ficou muito cansado. O ciclo de tentação de Davi era o cansaço. A prova disso é que Davi, cansado, ele não vai à guerra. E o que acontece com Davi? Ele olha uma mulher tomando banho. E você conhece a história. Por quê? Porque algo começou lá atrás. O cansaço de Davi fez com que ele ficasse em casa, sendo que era para ele ir para a guerra. Ei, deixa eu te falar, homem, levanta desse lugar aí que você está, filho. Levanta desse lugar que a tua família está ficando vulnerável por causa do teu cansaço. Ai, mulher, estou cansado, estou cansadinho, vou sair desse emprego. E aí a tua família paga o pato. Porque nós precisamos de homens que realmente valorizem a sua família. Sabe, o ciclo então de Davi era isso. Pessoas cansadas, elas são muito vulneráveis. E foi por isso que Davi estava no pátio do palácio, quando ele viu aquela mulher e ele comete aquele adultério. Tem pessoas que estão caindo em tentação porque estão cansadas. Elas estão amarguradas, mas não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual. Leia o livro de Salmos. E você vai encontrar nos Salmos de Davi um homem com fadiga, um homem com esgotamento nervoso, um homem com exaustão. Sabe, por que nós encontramos isso lá? Porque a boca fala do que o coração está. Quais têm sido as tuas palavras? Esses são os ciclos que Satanás usa para nos paralisar, para nos atrasar. Então, cansados, nós buscamos satisfação. Nós buscamos, sabe, aonde não existe prazeres. E aí eu estou cansado do meu casamento, então eu vou buscar outra mulher. Estou cansado dos meus filhos, então eu falo que vou comprar pão e fujo de casa. Eu estou cansado dessa vida. Cansei, pastor. Você cansou? Descansa. Você tem a resposta. Descansa. Porque quando você descansa, você pode começar algo realmente que vale a pena ser vivido. Pesquise a anatomia do fracasso de grandes homens de Deus que falharam e você vai encontrar o burnout. O que é o burnout? Tem psicólogos aqui? Levanta sua mão aí para eu te ver. Me ajuda aí, fala aí o que é burnout para as pessoas. Então essa fadiga, esse cansaço, sabe, há pessoas nesse modo de apatia, de cansaço, elas estão já estressadas, tudo que você vai falar é estresse, parece um porco espinho, você chega perto, é só espetada. Sabe, você precisa descansar. Elias, ele teve uma crise assim, ele fugiu, ele se escondeu na caverna, ele pediu a morte. Só que o que Elias precisava? Ele só precisava de tirar um cochilo, gente. Então Deus faz o que ele precisava, mandou pães para ele e falou, tira um cochilinho, filho, descansa. Quando ele descansou, que ele acordou daquele sono, ele falou, meu Deus, eu achei que Jezabel ia me matar, estou vivo ainda, as coisas estão acontecendo. E deixa eu te lembrar, tem mais 7.000, você não é único não. Pare de se achar a última bolacha do pacote. Deus o mandou comer, mandou ele dormir, depois volta a trabalhar. Tem coisas que você só estará pronto para fazer quando você estiver descansado. Cansado, você é um problema. Por quê? Porque ir para a guerra cansado demais é você morrer. Isso pode te matar. Há outros gigantes na vida de Davi. Ele matou um, mas apareceu outro. E ele teve que sair para a guerra de novo. Ou seja, Davi tinha vencido Golias, mas estava perdendo por cansaço. Agora ele surge um novo gigante. Davi então é exposto e ele já não era mais um garotinho. Ele já não era mais aquele garotinho ruivo, rápido. Ele já estava um pouquinho velho. E é o mesmo tipo de inimigo, só que agora ele vem numa nova versão. Perceba algo. O que você não venceu ano passado, esse ano vai bater na sua porta de novo. O que você não conseguiu lá atrás resolver o problema, ele vai vir de novo te atormentar. Sabe por quê? Porque problemas não se resolvem com o passar do tempo. Problemas se resolvem solucionando. E se eu não solucionei um problema lá do meu passado, aquilo vai me atormentar. Eu lembro de um rapaz que ele estava para ser ungido lá na nossa igreja, lá em Brasília. E aí esse rapaz, a gente tinha feito sabatina com ele, nós pesquisamos, falamos, fala do teu coração, fala o que tem aí. Nós fazemos isso, tá? Com as pessoas que queremos promover, nós conhecemos elas nos íntimos.
E aí nós perguntamos da vida, nós perguntamos de tudo, perguntamos se precisávamos saber de alguma coisa. Não, está tudo certo. Até o ponto que ele estava prestes a ser ungido a pastor. Então chega uma garota de programa lá na igreja. Fala, ele ali é meu amante. Quem? Aquele ali que está para ser ungido. O esqueleto escondido no armário apareceu. Então, queridos, resolva a tua situação. Rompa esse ciclo. Sai dessa vida de máscara. Sai dessa vida de esconderijo. Está no momento de você realmente matar os inimigos dessa fase, para ir para fases maiores. Está no momento de você vencer aquilo que você ainda não venceu, aquela conversa que você falou que ia ter e não teve, aquela situação que ficou mal resolvida e você não voltou atrás para resolver. A Bíblia diz assim, se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá e resolva. Não é você contra ele, é o teu irmão tem contra ti, vai lá e resolva. Deixa a tua oferta no altar, resolve lá. Se ele não te receber, leve testemunha. Se ele não receber, traga para Deus. É difícil quando a gente conhece o Evangelho, porque vai ficando muita autorresponsabilidade para nós. Mas a vida é feita de responsabilidades. E nós podemos interpretar essa situação quando um mesmo inimigo aparece para nos derrotar. O que você precisa entender é que para vencer um ciclo, você vai precisar de alguém. Diga para a pessoa do seu lado, eu vou precisar de você. O que você precisa entender é que para vencer um ciclo, você precisa de alguém, você precisa de um amigo. É quando aparece então Abissai na vida de Davi. Davi tinha homens poderosos e Abissai era chefe de 30 guerreiros. Ele era conhecido por sua bravura. Ele abateu sozinho 300 filisteus por causa da tua força, da força da tua herança, do legado que ele faz parte. Ele era um capítulo da história de um livro que ele não ajudou a escrever. Perceba, nós somos a continuação daqueles que pagaram um preço para nós estarmos aqui. Não estou aqui sozinho, não estou aqui sem lenço, sem documento. Deixa eu te falar, essa música valeu lá para o Direta Já, para hoje não vale não, tá gente? Sem lenço, sem documento, lembra dessa música? Misericórdia. Ninguém está sem lenço, sem documento. Para você estar aqui, teve papai e mamãe que te geraram. Querendo ou não, viveu com pai ou não, mas você foi gerado. Você vem de uma linhagem, você vem para exercer uma herança. Então, Abissai era o capítulo do seu pai. O mais importante sobre a vida de alguém não é onde essa pessoa nasceu, mas com quem ela anda e a quem ela se reporta. Você tem alguém para se reportar? Você tem alguém para prestar contas da tua vida? Você tem alguém para dar feedback? Abissai significa a força do meu pai, o nome dele. Ele era filho de Zuria. Ele era chamado pelo nome do seu pai. Ei, queridos, honre os antigos. Honre aqueles que pagaram um preço para você estar vivo hoje. Honre aqueles que vieram antes de você. Porque todas as vezes que você honra alguém, você trafega na via que você não pavimentou. Você trafega numa via que não foi você que pavimentou, mas ela existe para te abençoar. O inimigo então ele queria matar Davi no mesmo ciclo. Ele convidou todos os demônios para mantê-lo atrasado, para bloqueá-lo. E existe uma explicação, uma prática dessa palavra para romper o ciclo. E é aqui que eu começo a pregação. Eu quero hoje te dizer, encontre a ajuda que você precisa nessa fase que você está. Encontre ajuda. Sabe, muitos não têm condições de quebrar o ciclo do inimigo porque não estão conectados ao corpo. Dizem que são filhos de Deus, mas não andam com a noiva de Deus. Não são igreja de verdade, não tomam santa ceia. Quem aqui? Não, vou fazer isso. Mas nessa igreja, gente, a gente é biblicamente correto. A Bíblia não fala para você que se você estiver amaziado, você não pode tomar santa ceia. A Bíblia não fala se você estiver em pecado, você não pode tomar santa ceia. A Bíblia não fala se você não é batizado, você não pode tomar santa ceia. A Bíblia não fala sobre isso. Então você tem que tomar santa ceia. Por quê? A santa ceia é feita para filho. Você é filho de Deus? Então filho, por que você não participa? Pastor, a religião não me permite. Mata esse ciclo aí na tua vida, filho. Mata esse gigante chamado religião. Está aqui comigo? Então encontre ajuda. Sabe, são pessoas que não fazem parte do corpo. Elas não participam de maneira efetiva. Elas não pertencem a algo. Elas vivem como órfãos e querem chamar Deus de pai.
Como que é isso? Elas não têm o coração para suportar, e a Bíblia é cheia de: suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai a carga uns dos outros. A Bíblia é cheia de um dos outros, e se você querendo ou não, se gosta ou não, está na sua Bíblia. Então nós precisamos resolver isso dentro de nós. Existem ao menos 52 expressões no Novo Testamento sobre uns aos outros, e isso muitas das vezes não é agradável. Muitas pessoas, elas brigam com homens e se afastam de Deus. Elas encontram motivos para se tornarem feridas. Elas encontram motivos para serem machucadas. Elas estão recalcadas, hipersensíveis, cheias de mimimi, querendo viver uma vida que não são delas e querem jogar a culpa em todo mundo. Esse é o neomarxismo. O que é o neomarxismo? Qualquer figura de autoridade na minha vida eu rejeito. Professor, pai, educador, policial, qualquer um. Por quê? Porque eu me basto. Eu não quero ficar debaixo da tutela de ninguém. Por quê? Porque eu sou independente. Eu conquistei o meu carro. Eu pago o meu apartamento. Filho, se você não tivesse saúde, você estava debaixo de 7 palmos na terra. Então comece valorizando a saúde que Deus está te dando. Comece valorizando o ensinamento bom ou ruim que os teus pais te deram. Comece valorizando as pessoas que te suportaram para você hoje estar aqui. Porque senão nem isso você teria. Geralmente a culpa sempre é jogada para as autoridades. As pessoas não têm força para quebrar o ciclo, porque elas não pedem ajuda, elas não querem ajuda de ninguém. Elas simplesmente entram na caixinha delas e elas ficam morando ali até que esse problema seja resolvido. Quando Deus quis ajudar a humanidade, Ele enviou pessoa. E que pessoa foi? Jesus Cristo. Quando Deus quer te abençoar, Ele manda pessoas. Quando Deus quer te levar para um próximo nível, Ele te manda presente, revestido por corpo, alma e espírito, chamado pessoas. Então não rejeite as pessoas do teu futuro. Não rejeite as pessoas que Deus está mandando para a tua vida. Não rejeite relacionamentos, porque os mesmos relacionamentos que te feriram, os relacionamentos irão te curar. Quantos estão aqui comigo? Sabe, então não tenha medo de pedir ajuda. Ah, pastor, mas eu vou me sentir vulnerável, as pessoas vão fazer gracinha com a minha dor. O problema é delas se elas são infantis e imaturas. Não é problema seu o que os outros fazem. É problema seu como você se sente, sim ou não? Então nós quebramos os ciclos com oração em concordância. A Bíblia diz: se 2 reunidos no meu nome, falar o nome dele, ele fará o quê? Presença. A Bíblia não está falando sozinho. Quando um no meu nome orar e clamar, eu estarei com ele. Não, a Bíblia fala quando 2 ou mais reunidos concordarem a respeito de algo, eu estarei ali. A sua oração sozinha ela é muito poderosa. Mas se você se juntar com a sua esposa, maridos, num propósito, isso é muitíssimo poderoso. Se a sua família então se unir no mesmo propósito e fizer um culto no lar, isso é extraordinário. E se você quiser 2 ou 3 pessoas para concordarem com você acerca das orações que você está fazendo, você vai ver que um poder emana dali. Então a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Não quero me relacionar. Sabe o que você está falando? Eu não quero ser abençoado. Eu não quero ser abençoado. Sabe, as maiores bênçãos que eu recebi na minha vida não foram simplesmente do meu quarto secreto. Foram pessoas que vieram em embrulhos, que eu não gostei da capa, não gostei da fita, mas dentro delas existia algo poderoso para me transformar. Quando eu recebo as pessoas que Deus me enviou, eu recebo um futuro que já está construído para mim, e que eu não ajudei a construir, mas Deus está me garantindo. Quando você recebe essa palavra, então, queridos, comece a olhar para as pessoas com outro olhar, sabe, ver esse poder que emana da nossa comunhão. O diabo, ele sabe disso, pois foi isso que favoreceu a construção da Torre de Babel. Foi isso que favoreceu. Não, você se basta, você pode. Por que você não constrói uma torre e sobe lá até o céu? Você vai encostar nele, ele nem vai perceber que você chegou. Eles falavam a mesma linguagem, eles estavam unidos no mesmo propósito. E sabe o que chamou a atenção de Deus? Não foi a astúcia deles de construir uma torre até o céu. O que chamou a atenção de Deus está no texto, depois você pode ler: a unidade.
A unidade chamou a atenção de Deus. Perceba que quando eu me uno para coisas boas, isso é poderoso, mas também quando eu me uno para coisas ruins, isso também é poderoso. Então se una com pessoas que querem o mesmo que você. Se una com pessoas que almejam viver uma vida que Deus tem para você. Não se una ou se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente, não converse, não troque ideia, não troque influência, não troque intimidade com pecadores. Por quê? Porque certamente você vai se tornar um. Você precisa se conectar com a frequência dos que concordam. E qual é a frequência dos que concordam? É por isso que Jesus, ele chama 2 ou 3 para entrar num quarto e para ressuscitar uma menina. É por isso que muitas das vezes Jesus vai orar e ele fala assim, 12, 9 fica aqui, 3 pode vir. Dos 3, 2 fica aí, agora 1 pode vir. E agora não vai ninguém, porque eu vou sozinho. Por quê? Porque se as pessoas não estiverem na mesma frequência que vocês, elas vão atrapalhar o processo que Deus tem na tua vida. Por isso não saia por ali falando, ai que Deus vai fazer isso na minha vida, sabe? Eles não têm a mesma frequência que você, ele não vai entender o que Deus vai fazer, ele não sabe nem quem é Deus. E às vezes pode matar um futuro, simplesmente porque você está concordando com pessoas que não têm a sua frequência. A Bíblia diz que uma mulher que era rica, essa história está lá em 2 Reis capítulo 4, uma mulher que já era rica, essa mulher faz o quê? Ela vê o profeta passando todos os dias ali no caminho, ela fala assim, cara, eu vou construir um quarto para esse profeta. Ela constrói um quarto para o profeta entra na casa dela, o profeta fala, o que você quer, mulher? Ela fala, não quero nada, minha vida está totalmente top, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu preciso, eu sou uma mulher da elite aqui da sociedade, não preciso de nada. Ele falou, por que você não me pediu nada, eu vou te dar um filho. Por quê? Porque o que você tem não é o que você necessita. E eu preciso o quê? Ela não sabia que ela precisava de um filho, ela não podia ter, o dinheiro dela não compra filho. Então o profeta dá a ela aquilo que dinheiro não compra. Mas por que isso aconteceu naquela mulher? Porque ela decidiu trazer para a casa dela uma frequência que ela não vivia. Quando a arca, diz a Bíblia, quando a arca entrou na casa de Obed-edom por 3 meses, a casa de Obed-edom era o céu na terra. Tudo prosperava, tudo acontecia. Sabe por quê? Porque simplesmente a frequência do céu estava ali. Mas você vai em lares hoje que a frequência do inferno está ali. É briga, é confusão, é jogando faca um no outro, garfo, tudo que tem na mão vai. Aí você entra e fala assim, não pastor, porque meu marido lá na igreja é uma bênção. Dá até glória a Deus e aleluia. Mas em casa, qual a frequência que você anda? Você precisa romper esse ciclo. Você precisa se conectar com essa frequência dos que concordam, pois a discordância ela grita, ela salta, ela atrapalha muito. Tanto é que Jesus, ele só fez muitos milagres na presença de Tiago, de Pedro e de João. Por quê? Porque outros não andavam numa frequência. Aliás, Judas não queria nem saber de frequência, ele queria saber de moedas. Ele estava a fim de roubar. Jesus não apareceu na transfiguração para todos. Por quê? Porque nem todos podem ter intimidade com Jesus, porque senão vão achar que é fantasma. Alguns milagres não vão acontecer na presença de pessoas que estão em discordância com você, que não se conectam na mesma frequência. Eu gosto de estudar movimentos de avivamento, e cada movimento de avivamento que eu fui estudar, eu vi que tinha pessoas com o mesmo propósito, eu vi que tinha pessoas com o mesmo coração, e então ali aconteciam coisas que não aconteciam talvez em igrejas. Por quê? Porque a discordância, ela cessa o efeito da bênção. Então eu preciso concordar com o que Deus está dizendo. É por isso que a Bíblia diz, se 2 concordarem. Ela não fala se 2 discordarem. Ela fala se concordarem, então eu farei. Então nós precisamos estar com aliados poderosos. O Deus Todo-Poderoso, Ele está com você, Ele está enviando pessoas para a sua vida, e você só precisa se decidir conectar a essas pessoas certas. Mas eu não gosto de fulano, problema teu gosto, muda. Então o gosto pode mudar, o que não pode mudar é aquilo que é a tua essência, que está lá entranhado, e muitas das vezes isso está atrapalhando você de experimentar uma vida poderosa. Porque crente, nós precisamos romper ciclos na nossa vida quando nós vivemos a palavra.
não quando sabemos da palavra, é quando nós vivemos a palavra. E isso me entristece o coração de ver que não é uma história perdida. E isso é 90% do que está dentro da igreja. Pessoas que sabem da Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Pessoas que falam textos fora de contexto, usam pretextos para te apontar e falar: tá vendo, mulher, você tem que ser submissa a mim, porque a Bíblia diz. E aí uma vez eu atendi uma que veio triste, chorando, falou: pastor, meu marido falou que eu tenho que ser submissa a ele, porque está na Bíblia, e de fato está. Eu falei: também está na Bíblia que ele tem que ser sacerdote, ele é? Também está na Bíblia que você tem que se submeter a alguém que tem visão, ele tem? Ou ele vai para boteco, ou ele faz da vida dele o que ele quer? Então, filho, quando você for usar o texto, use ele com exemplo, use ele com atitude, use ele com a tua vida, porque a tua vida prega, ok? Para romper ciclos, você precisa de pessoas assim, que te incomode. Para romper ciclos, encontre amigos. Sabe, amigos são aqueles que choram contigo, mas são aqueles que te confrontam quando você está errado. Isso é amigo. Não é aquele amigo que só está com você quando você está pagando a rodada. Não é só aquele que senta quando você está tudo bem. Não, é aquele que concorda com você quando tudo está certo, e aquele que confronta você quando tudo está errado. Para romper ciclos, nós precisamos de pessoas, precisamos de ajuda. Então encontre alguém que concorde com as tuas orações, que torça junto com você, que dê as mãos a você, se una com você no propósito e fala: nós estamos juntos e vamos até o fim. Você ajuda pessoas, espere generosidade delas. Então encontre pessoas que torçam por você, queridos. Encontre pessoas que peguem na tua mão e que levem você para um nível melhor do que você está, não aqueles que te afundam. Sabe, não aqueles que estão no Titanic, pega na tua mão para te afundar e ele subir. Segunda coisa, só são 10. Misericórdia. Estou brincando, gente. Ixi, o relógio aqui está acabando. Alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração. Se a guerra é constante, você precisa de alinhamento. Existem coisas em você que você precisa corrigir. E derrota é acostumar-se com os padrões de desalinhamento. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade são os pequenos erros que nós cometemos no dia a dia. Sabe aquela ligação que te liga, você fala: ih, não fala que eu estou não, fala que eu saí. Iniquidade. Sabe quando você mente que: eu estou chegando aí, você nem saiu de casa? Iniquidade. Ixi, vou parar, né? É melhor. Para aí, pastor. Sabe o que está acontecendo com você internamente? Você se acostumou com o fracasso. Você se acostumou a ser meia boca. Você se acostumou a ser medíocre. Você se acostumou a ser menor. Não tem problema, já sou medíocre mesmo. O que é isso? Eu já vivo essa vida mesmo de escassez, então está tudo tranquilo. Você pode até achar normal, mas não é normal isso. Você pode ser até comum para o mundo, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal que certas coisas continuem acontecendo na sua vida. E tem coisas que elas vão acontecer porque você dá permissão que elas aconteçam. Quando a vida fica fora de rota, você precisa calar tudo, queridos. Você precisa se conectar, você precisa se alinhar, você precisa se sintonizar. Aliás, 7 horas da manhã tem uma boa sintonia para você. Todos os dias está tendo no Instagram da CN aqui um momento de adoração. 7 horas da manhã. Ixi, pastor, eu durmo tarde demais. Você não tem capacidade de acordar cedo para mudar a tua vida. O que Deus pode fazer por você? Ficou ruim, né? Autorresponsabilidade. Então nós precisamos o quê? Calar, conectar, alinhar, sintonizar. Sintonizar na frequência correta. Disse Jesus à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. E ele dá uma dica: volta. Tem pessoas que a vida vai indo: não, cara, eu fiz algo errado, deixa eu voltar aqui. Você tem que calar todas as vozes, esperar passar a tormenta. Sabe, tem coisas que a Bíblia diz em Tiago, e agora eu não vou falar o texto porque eu não lembro, senão eu vou errar, e eles vão me expor. Mas Tiago diz que na ira do homem não prevalece a justiça de Deus. Tem hora que aconteceu algo, você está estressado, para, filho. Para tudo, analisa. Se você pode ir até para casa do teu trabalho, vai para casa, tira um momento, uma tarde de descanso em casa, liga lá o Netflix, tem um filme bom lá, eu posso te recomendar alguns. Mas o que você precisa fazer? Não responder à ofensa no momento de ira.
de nervosismo. Empresários sabem do que eu estou dizendo. Perdem muitos funcionários por isso. Porque nós precisamos calar as vozes. Tome tempo para você ficar sozinho, sem distrações. Nós estamos num propósito de 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Toda segunda e quinta é o jejum da igreja. Você deveria estar fazendo, se você ainda não está. 90% da sua guerra, ela veio de coisas que não estavam em concordância com as coisas de Deus. Perceba as últimas lutas que você teve e veja se elas estavam alinhadas com Deus. Quer que eu te dê um exemplo, marido e mulher? O cara quer trocar de carro, ele fala, mulher, eu quero trocar de carro. Não é hora, ele vai lá e troca. Começa a discussão, briga, metralhadora em casa, dormindo de calça jeans. O cara fala, pastor, não estou aguentando mais, cara. A mulher não comparece. Eu falo, onde que começou isso? Não, porque eu comprei um carro e ela não estava em concordância. Que legal. 90% dos problemas é quando você não está em concordância com Deus. Ué, mas a minha esposa não é Deus, então vai dar uma passeada em 1 Pedro, capítulo 3, Efésios, e aí você vai entender. Viva um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma decisão em um momento que você escolhe, o que você se alinha, e o que você se alinha tem que estar alinhado com a vontade de Deus. O resultado disso é que tudo começa a trabalhar em teu favor, porque eu me alinhei à vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa. Vamos lá de novo, a vontade é... Então por que tu está fora dessa vontade? Tudo que nós precisamos é nos alinhar a Deus para vencer alguns ciclos. É estar em concordância com aquilo que a Bíblia diz. Tudo. No meu relacionamento, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha empresa, tudo precisa estar em concordância. E quando isso está em concordância, eu começo a viver esse favor. Tudo, inclusive os seus erros. É diferente quando você erra e se arrepende, mas quando você erra intencionalmente, isso discorda do que Deus tem para a sua vida. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Quantos acreditam nisso? Deus está nos dando nova oportunidade. Sabe esse texto que eu li? Esse texto que eu li aconteceu no mês de abril para eles. E no mês de abril, eles venceram 4 vezes aqueles gigantes. Eu quero dizer para você, nesse mês você vai vencer esses gigantes. Eu não sei qual é o gigante que você enfrenta, se é da dívida, se é do medo, se é da falta, se é de uma doença. Mas eu quero te dizer, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Você vai romper esse ciclo de uma vez por todas. Esse gigante que te atormenta, ele não vai mais te atormentar. Isso que você está vivendo, que parece não ter fim, eu estou declarando hoje, terá fim. E isso que você parecia que não conseguiria vencer, você vai vencer, porque você é mais que vencedor. Sabe, Deus ele tem uma palavra rema para nós. Ele tem na sua escritura, na Bíblia, ele tem uma palavra para cada batalha da nossa vida. Se você está vivendo um período onde você precisa de socorro, a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no momento da angústia. A Bíblia diz, se você está precisando de recursos, Ele é o Deus provedor. Se você precisa de segurança, em vão vigia a sentinela, se não é Deus que está guardando a tua vida. Se você precisa de cura, Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Sabe, Deus tem o poder para resolver tudo. Tudo que está alinhado ao seu propósito. Então se submeta ao processo. Resista ao diabo e ele... Resista ao diabo e ele... Mas o que tem antes disso? O que tem? Sujeitai-vos, pois. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que eu preciso para vencer o diabo, pastor? Isso aqui, ó. Se sujeita à vontade dele. Será que a vontade dele já está sendo estabelecida no teu casamento? Será que a vontade dele está sendo estabelecida na tua profissão? Será que a vontade dele está sendo estabelecida em tudo que você faz? Porque se tiver, filho, eu vou te dar uma palavra rema, que não é minha, é dele. Ele diz, o diabo vai bater. Ele vai bater em retirada, ele vai correr, ele não vai ficar. Sabe por quê? Porque onde há luz não pode haver trevas.
Onde tem luz não pode haver trevas. Sabe, eu não sei se você está entendendo, mas eu queria que você desse a mão bem forte a quem está do teu lado e que você fala para ela: hoje eu concordo com a tua vitória. Hoje eu concordo que os teus melhores dias estão por vir. Hoje eu estou de acordo com a sua absolvição. Hoje eu estou de acordo com o perdão dos teus pecados. Hoje eu estou de acordo com a liberação das bênçãos do céu sobre a tua vida. Hoje eu estou de acordo que todos os teus erros até aqui vão cooperar para o teu bem, Deus. Hoje eu estou de acordo com o que Deus diz ao teu respeito. Hoje eu estou de acordo que você vai entrar e será abençoado, que você vai sair e será abençoado. Hoje eu concordo que onde você colocar as suas mãos, haverá provisão. Hoje eu concordo que você é cabeça e não cauda. Hoje eu concordo que bendito tu serás no campo e na cidade, na casa e na empresa. Você será aquele com quem Deus vai. Hoje eu estou de acordo contigo. E hoje nós dois juntos, fala para ele, estamos dizendo para os céus que estamos em concordância. E tudo que profetizamos virá sobre nós. Quem acredita nisso? Levante a tua mão hoje. Glorifica o nome de Deus em nome de